Imagine acordar e descobrir que a pessoa que você acredita ser talvez nunca tenha sido realmente você. Seus pensamentos, suas escolhas, seus medos e até seus desejos podem ter sido moldados por expectativas externas sem que você percebesse. Durante anos, você pode ter seguido um roteiro escrito por outras pessoas, acreditando que cada decisão era fruto da sua própria vontade. Carl Gustav Jung dedicou grande parte de sua obra a revelar essa ilusão. Segundo ele, a maioria das pessoas não vive como indivíduos autênticos, mas como identidades construídas pela sociedade. Desde a infância, somos ensinados a obedecer, buscar aprovação e nos adaptar. Recebemos um nome, uma cultura, crenças, valores e comportamentos que, aos poucos, passam a definir quem pensamos ser. O grande problema é que, com o tempo, deixamos de distinguir essa identidade construída da nossa verdadeira essência. E aqui surge uma pergunta inevitável. Se você nunca questionou aquilo que moldou sua mente, será que algum dia foi realmente livre? Jung chamou de individuação o processo de se tornar quem você realmente é, rompendo as estruturas invisíveis que controlam a psique e permitindo que o indivíduo encontre sua autenticidade. Mas essa transformação não acontece sozinha. Ela começa quando somos confrontados por uma verdade difícil de aceitar. Durante boa parte da vida, estivemos sendo influenciados por forças que quase nunca percebemos. Neste vídeo, vamos entender como mecanismos internos e externos moldam nossa mente, limitam nossa liberdade e nos afastam daquilo que realmente somos. Mais importante ainda, veremos como o processo de individuação pode romper essas correntes invisíveis e devolver o controle da própria vida. Você já teve a sensação de tomar decisões que, no fundo, não pareciam realmente suas? Como se uma força silenciosa conduzisse seus pensamentos e escolhas. Jung acreditava que isso acontece porque grande parte do comportamento humano é influenciada pelo inconsciente coletivo, um vasto reservatório de padrões psicológicos compartilhados por toda a humanidade. Desde os tempos mais antigos, esses padrões moldam nossa maneira de enxergar o mundo, por meio de arquétipos como o herói, o sábio, o governante e tantos outros que influenciam nossas atitudes sem que percebamos. Isso significa que você não vive apenas como indivíduo. Em muitos momentos, interpreta papéis que foram definidos muito antes do seu nascimento. A sociedade estabelece o que significa vencer, fracassar, ser uma boa pessoa ou ter uma vida bem-sucedida. Essas ideias acabam direcionando nossos sonhos, nossos medos e nossas ambições, mesmo quando acreditamos estar escolhendo livremente. Jung chamou de persona a máscara que usamos para conviver em sociedade. Desde cedo, aprendemos que determinados comportamentos são recompensados enquanto outros são rejeitados. Para sermos aceitos, passamos a adaptar nossa personalidade no trabalho, na família e nos relacionamentos. O problema é que, quanto mais forte essa máscara se torna, mais distante ficamos da nossa verdadeira identidade. Em muitos casos, a persona acaba sendo tão convincente que passamos a acreditar que ela representa quem realmente somos. Enquanto mostramos ao mundo apenas aquilo que julgamos aceitável, outra parte da nossa personalidade permanece escondida. Jung chamou essa região de sombra. Nela ficam armazenados os desejos, impulsos, emoções e características que preferimos negar. Mesmo reprimidos, esses aspectos continuam influenciando nossas escolhas de maneira silenciosa. É por isso que muitas vezes projetamos nos outros exatamente aquilo que recusamos reconhecer em nós mesmos. Sem integrar essa sombra à consciência, continuamos sendo controlados por ela. Perceba então como esses mecanismos atuam em conjunto. O inconsciente coletivo fornece os padrões que seguimos. A persona nos faz representar papéis para conquistar a aceitação. A sombra influencia nossas atitudes a partir de tudo aquilo que reprimimos.
Mas existe um fator ainda mais poderoso sustentando esse processo: a influência constante da própria sociedade. Para Jung, individuar-se é, acima de tudo, um ato de libertação. Libertação das expectativas, dos condicionamentos e das narrativas que moldaram nossa visão de mundo desde o nascimento. Crescemos acreditando que existe apenas uma maneira correta de viver, que sucesso, felicidade e realização seguem um único caminho. Sem perceber, passamos anos perseguindo objetivos que talvez nunca tenham sido nossos. Uma carreira de prestígio, um relacionamento ideal, reconhecimento social ou uma imagem perfeita diante dos outros frequentemente refletem muito mais os desejos do coletivo do que a nossa verdadeira essência. Quando deixamos de questionar esses padrões, nos afastamos de quem realmente somos e passamos a viver apenas para cumprir papéis que nunca escolhemos. É exatamente nesse momento que o processo de individuação se torna indispensável. Não para criar uma nova identidade, mas para revelar aquela que sempre esteve escondida sob todas as máscaras. O aspecto mais perigoso de todo esse processo é que, quanto mais nos adaptamos aos padrões impostos, mais acreditamos que estamos agindo por escolha própria. Jung resumiu essa realidade em uma de suas frases mais conhecidas: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. A cultura funciona como uma corrente invisível. Ela orienta suas decisões, define o que parece certo e influencia seus desejos, enquanto você acredita estar apenas seguindo sua própria vontade. Isso acontece porque o ser humano sempre dependeu do grupo para sobreviver. Durante milhares de anos, ser rejeitado significava colocar a própria vida em risco. Embora o mundo tenha mudado, esse mecanismo permanece profundamente enraizado em nossa psique. Quantas vezes você deixou de dizer o que realmente pensava para evitar críticas? Quantas vezes moldou seu comportamento apenas para ser aceito? A necessidade de aprovação continua sendo uma das formas mais eficientes de controle psicológico. Hoje, esse fenômeno se tornou ainda mais intenso. As redes sociais transformaram a validação em uma recompensa constante. Em vez de expressar quem realmente somos, passamos a construir versões cuidadosamente ajustadas para conquistar curtidas, elogios e reconhecimento. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de enfrentar: quem é você quando ninguém está observando? Para Jung, a verdadeira liberdade só começa quando deixamos de viver em função dessas expectativas invisíveis. Mas por que aceitamos essas correntes com tanta facilidade? A resposta não está apenas na sociedade, mas dentro de nós. Jung compreendeu que o controle externo só encontra espaço porque existe um terreno fértil na psique humana. Esse terreno é formado por inseguranças, traumas e complexos emocionais que carregamos ao longo da vida. Entre eles, um dos mais poderosos é a necessidade constante de validação. Muitas pessoas crescem acreditando que precisam provar seu valor para merecer amor, respeito ou reconhecimento. Esse sentimento costuma nascer na infância, quando aprendemos a buscar a aprovação de pais, professores e figuras de autoridade. Mais tarde, esse mesmo padrão apenas muda de endereço. Passamos a depender da aceitação de colegas, parceiros, chefes e até desconhecidos na internet. Quando sua autoestima depende do olhar dos outros, você entrega a eles o controle sobre sua própria felicidade. Qualquer crítica, rejeição ou fracasso ganha um peso desproporcional. Você se torna vulnerável a qualquer discurso, grupo ou pessoa que prometa oferecer o reconhecimento que acredita não possuir. Jung alertava que aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba assumindo o controle da nossa vida de maneira silenciosa. Os traumas também desempenham um papel fundamental nesse processo. Experiências dolorosas deixam marcas profundas que se transformam em crenças limitantes sobre quem somos.
Alguém que sofreu rejeição, humilhação ou abandono pode desenvolver, sem perceber, a convicção de que não merece ser amado ou valorizado. A partir desse momento, qualquer promessa de pertencimento passa a exercer enorme influência sobre suas decisões. Quando essas feridas permanecem inconscientes por muito tempo, surge aquilo que podemos chamar de conformismo psicológico. Não se trata apenas de seguir regras sociais, mas de incorporar expectativas externas, como se fossem desejos genuínos. O mais preocupante é que isso acontece sem que percebamos. A mente busca conforto, evita conflitos e prefere aceitar respostas prontas a enfrentar perguntas difíceis sobre quem realmente somos. Por isso é tão fácil seguir o fluxo, repetir opiniões, perseguir objetivos impostos e acreditar que essa é a única maneira possível de viver. Porém, esse conforto cobra um preço alto. Sempre que evitamos o confronto com nossa verdadeira natureza, também nos afastamos do processo de individuação. Jung afirmava que aquilo que negamos continua nos dominando, enquanto aquilo que aceitamos tem o poder de nos transformar. Se você continuar rejeitando partes importantes de si mesmo apenas para corresponder às expectativas dos outros, jamais descobrirá sua identidade autêntica. Continuará vivendo como uma projeção das ideias, dos medos e dos desejos da sociedade. E é justamente por compreender esse mecanismo que podemos dar o próximo passo: descobrir como romper essas correntes invisíveis e iniciar o verdadeiro caminho da liberdade psicológica. Para Jung, a individuação é o processo de se tornar aquilo que sempre fomos em essência. Parece uma ideia simples, mas representa uma das jornadas mais profundas e desafiadoras que um ser humano pode enfrentar. Individuar-se significa abandonar identidades impostas, confrontar condicionamentos antigos e descobrir quem existe por trás de todas as máscaras construídas ao longo da vida. Esse caminho não consiste em tornar-se diferente das outras pessoas, mas em tornar-se inteiro. É um processo de integração, no qual aprendemos a reconhecer tanto os aspectos conscientes quanto aqueles que permanecem escondidos no inconsciente. Jung entendia que a mente é formada por diversas partes que, quando reprimidas ou ignoradas, geram sofrimento, conflitos internos e vulnerabilidade à manipulação. Por isso, individuar-se exige coragem. É preciso olhar para aquilo que sempre evitamos, confrontar medos antigos, reconhecer as próprias sombras e aceitar aspectos de nós mesmos que durante muito tempo tentamos esconder. Essa é justamente a etapa que a maioria das pessoas evita, porque poucas experiências são tão desafiadoras quanto encarar, sem máscaras, a própria verdade. A sombra talvez seja o aspecto mais difícil de enfrentar, porque reúne exatamente tudo aquilo que preferimos esconder. Raiva, inveja, egoísmo, impulsos e desejos que entram em conflito com a imagem idealizada que construímos de nós mesmos. Jung insistia que aquilo que reprimimos não desaparece. Pelo contrário, continua agindo nas profundezas da mente, influenciando nossas decisões sem que percebamos. Em outras palavras, tudo aquilo que você rejeita em si mesmo acaba exercendo poder sobre você. Por isso, integrar a sombra é uma etapa indispensável da individuação. Esse processo começa com um ato de honestidade. Reconhecer que existem partes da sua personalidade que você gostaria de ignorar. Em seguida vem a aceitação, que não significa justificar comportamentos destrutivos, mas compreender que essas características fazem parte da condição humana. Quanto mais tentamos escondê-las, mais força elas adquirem. Quando as acolhemos com consciência, elas deixam de agir nas sombras e passam a ser integradas de forma saudável à nossa personalidade. Jung também via a criatividade como um caminho privilegiado para esse encontro interior. A escrita, a arte, a música e outras formas de expressão permitem que conteúdos reprimidos encontrem uma saída consciente.
Ao dar voz ao que estava escondido, a mente começa a recuperar seu equilíbrio. Ao mesmo tempo, ocorre outro movimento essencial, o enfraquecimento da persona. Não se trata de abandonar completamente as máscaras sociais, mas de compreender que elas são apenas instrumentos para conviver em sociedade e não a definição daquilo que você realmente é. Esse caminho é doloroso porque exige abrir mão de ilusões que durante muito tempo pareceram confortáveis. Muitas crenças sobre quem você pensava ser começam a desmoronar, revelando que boa parte da sua identidade era sustentada pelas expectativas dos outros. Jung compreendia que tornar-se um indivíduo autêntico significa abandonar a segurança do conformismo e aceitar o desafio de construir uma vida baseada na própria verdade. Quando esse processo começa, algo inevitável acontece. As pessoas ao seu redor percebem que você mudou. Você deixa de reagir da maneira previsível, passa a questionar padrões e já não se encaixa facilmente nas categorias que antes definiam sua personalidade. Essa transformação costuma gerar desconforto porque desafia aqueles que continuam presos às mesmas estruturas mentais. A liberdade psicológica frequentemente traz consigo um sentimento de solidão, mas essa solidão não surge apenas pela ausência de companhia. Ela nasce quando você percebe que poucas pessoas compartilham das mesmas inquietações. Certas conversas deixam de fazer sentido. Alguns relacionamentos perdem profundidade e determinados ambientes parecem cada vez mais limitados. É uma sensação natural, pois encontrar a própria identidade exige, por algum tempo, afastar-se das vozes que sempre disseram quem você deveria ser. Além do isolamento, existe outro obstáculo inevitável, a resistência. O próprio inconsciente resiste à mudança. Traumas antigos, complexos emocionais e medos profundamente enraizados fazem de tudo para preservar os padrões conhecidos. É comum sentir ansiedade, culpa ou insegurança ao abandonar uma identidade construída durante toda a vida. É como deixar um porto seguro para navegar em direção a um oceano desconhecido. A resistência também vem do mundo externo. Pessoas acostumadas à sua conformidade podem reagir quando você começa a estabelecer limites e agir de maneira mais autêntica. Alguns relacionamentos enfraquecem. Ambientes antes confortáveis tornam-se desconfortáveis. E certas críticas surgem justamente porque seu crescimento obriga os outros a confrontarem aspectos que preferiam ignorar em si mesmos. Quando você rompe com a conformidade, quebra também um acordo silencioso que mantinha tudo exatamente como estava. Essa jornada lembra profundamente o arquétipo do herói descrito por Joseph Campbell, inspirado em grande parte pelas ideias de Jung. O herói abandona o conforto do conhecido, enfrenta obstáculos que representam seus próprios medos e retorna transformado. Essa narrativa simbólica representa o próprio processo de individuação. Os monstros da história são nossos complexos, nossa sombra e nossos condicionamentos. O verdadeiro tesouro encontrado ao final da jornada é a descoberta da própria essência. Assim como todo herói, quem busca a individuação precisa estar preparado para enfrentar rejeição, medo e incerteza. O preço da liberdade é abandonar a falsa sensação de segurança oferecida pelo conformismo. Em compensação, o que se conquista é infinitamente mais valioso, uma vida guiada pela própria consciência e não pelas expectativas de uma sociedade que constantemente tenta definir quem você deve ser. Ao longo deste vídeo, vimos como forças sociais, culturais e psicológicas influenciam silenciosamente nossa forma de pensar e agir. Compreendemos que a verdadeira liberdade não nasce da aprovação dos outros, do sucesso material ou da imagem cuidadosamente construída para agradar. Ela surge quando temos coragem de olhar para dentro, reconhecer nossos traumas, integrar nossa sombra,
questionar crenças herdadas e descobrir quem realmente somos. Foi exatamente essa a grande contribuição de Carl Gustav Jung. Para ele, a individuação não era apenas um conceito psicológico, mas uma necessidade para qualquer pessoa que desejasse viver de maneira autêntica. Sem esse processo, permanecemos prisioneiros das expectativas alheias, vivendo como reflexos de uma identidade que nunca escolhemos conscientemente. A liberdade que você procura jamais poderá ser entregue por outra pessoa. Ela não está nas opiniões dos outros, nem nas conquistas externas. Ela começa quando você aceita integralmente quem é, incluindo as partes que durante muito tempo tentou esconder. Esse caminho exige coragem, disciplina e disposição para enfrentar o desconforto, mas é também a única estrada capaz de conduzir a uma existência verdadeiramente livre. Jung dizia que quem olha para fora apenas sonha, mas quem olha para dentro desperta. E quando esse despertar acontece, você deixa de ser conduzido pelas expectativas do mundo e passa a viver a partir do seu próprio centro. A partir desse momento, ninguém mais pode controlar sua identidade, porque ela já não pertence à sociedade, mas finalmente pertence a você. Agora a pergunta permanece: você está disposto a iniciar sua própria jornada de individuação e descobrir quem realmente existe por trás de todas as máscaras?